Sábado, dia 24 de julho, seja muito bem-vindo ao Evangelho de hoje. Já deixa o seu like, já se inscreve no canal se ainda você não é inscrito e assim você ajuda o YouTube a entregar esse vídeo a mais pessoas. Meditemos com muita fé o Evangelho de hoje, Mateus capítulo 13, versículos do 24 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi um inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro, até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio, e amarrai em feixes para que ser queimado. Recolhei, porém, o meu trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje, essa parábola tão conhecida do trigo e do joio, nos ajuda a entender um pouquinho o mistério que é a existência do mal no mundo. O trigo, que é o bem, e o joio, que é o mal. O dono, Deus, ele semeia a boa semente. Então, Deus só pode fazer o bem. Tudo que Deus faz é bom. O joio, o mal, foi lançado pelo inimigo. Nós sabemos que o mal não vem de Deus. Deus não pode fazer o mal, desejar o mal. Às vezes, a gente, para tentar explicar o mal, a gente quer dizer que é vontade de Deus. Não, nunca. O mal, o sofrimento são invenção de Deus, são vontade de Deus. Deus quer sempre o bem. Deus faz somente o bem, porque se fosse o contrário, ele deixaria de ser Deus. Mas o mal foi lançado no mundo pela inveja de Satanás. Assim como aquele inimigo semeou o joio. E como que Deus age diante da existência do mal no mundo? Deus age com paciência, Deus age com cautela. Ele percebe que se o joio fosse arrancado logo no começo, talvez o trigo pudesse ser arrancado junto. Por isso, o patrão fala: calma, vamos esperar crescer, seja o trigo, seja o joio, para que a gente possa identificar a diferença dos dois. Quando estão pequenos, os dois são muito parecidos e a gente pode acabar arrancando o trigo bom junto com o joio que é mau. E assim que Deus permite que, às vezes, o mal continue existindo no mundo, para que dê tempo da gente se converter, para que dê tempo da gente reforçar a bondade, o amor que existe em nós. Essa é a vontade sempre do Senhor, que o bem prevaleça, que aquele que está no caminho errado, aquele que está no pecado, se arrependa, se converta e viva. Por isso, a paciência do Senhor é muito maior do que a nossa. Esse Deus que espera até o último momento para ceifar, para o julgamento final, para julgar os nossos atos, porque Ele sempre espera que a gente arranque a maldade que existe em nós e deixe que o bem fale mais alto. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre você no dia de hoje a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Lembrando as missas transmitidas neste final de semana, sábado às 18 horas e domingo às 9h30 da manhã. Fique com Deus.